Graça e paz, boa noite, glória a Deus, estamos juntos mais uma vez, está começando mais um programa, Firmados em Cristo, que nesta noite o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, estar direcionando esse momento, que nessa noite o Espírito Santo ele encontre liberdade no meu e no seu coração para trazer a revelação daquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Que essa noite seja uma noite de muita alegria, muita paz. Chegamos a mais um final de semana e eu creio que essa semana foi uma semana onde você pode testemunhar de vitórias, de alegria, de paz. Teve momentos difíceis, mas eu creio que nós chegamos até aqui porque o Senhor, Ele tem nos sustentado, porque o Senhor, Ele tem nos guiado, porque o Senhor tem direcionado. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor está sobre nós. E eu quero declarar nesta noite que esse final de semana será um final de semana mais do que abençoado para mim, para a sua vida, para a sua família. Que nesta noite o Espírito Santo, ele possa encontrar liberdade em nossos corações e que a palavra de Deus possa entrar pelos nossos ouvidos, mas possa descer para os nossos corações, para que a palavra possa surtir efeito. Está começando mais um programa, Firmados em Cristo. Eu quero agradecer a você por permitir que nós podemos entrar na sua casa, no seu lar, através do celular, através do computador, através do notebook, através do Facebook, através do YouTube. Que o Senhor Deus esteja te abençoando, que o Senhor Deus esteja engrandecendo a sua vida. E eu quero estar orando nesse momento, colocando esse momento diante do altar do Senhor. Pai soberano, te rendemos graças. Quero te agradecer por mais essa oportunidade de poder, Senhor, estar aqui compartilhando com meus irmãos, compartilhando com todos aqueles que estão conectados conosco para mais um programa Firmado em Cristo. Que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esse momento. Esse programa não é meu, esse programa não é da minha esposa, esse programa é do Senhor. Foi o Senhor que abriu essa porta para que a Tua palavra esteja penetrando-nos lá e assim levando, Senhor, uma palavra de paz, a palavra de alegria, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra de cura, a palavra de libertação, porque é isso que a Tua palavra faz, é isso que Teu Espírito faz, quando Ele entra nas nossas vidas, quando Ele entra na nossa família, quando Ele entra nas nossas casas. Pai, eu te louvo por cada telespectador que tem guardado, reservado esse momento para estar ouvindo, meu Pai, a Tua palavra, para estar recebendo do seu coração. Eu creio que essa palavra, Deus, tem entrado nos corações, eu creio que tem sendo abençoado. Eu quero mais uma vez me colocar na Tua total dependência, Deus, que o Senhor me use como canal de bênção para essas vidas, que essas vidas têm sido também canal de bênção para a minha vida, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, durante esse período que vamos estar juntos, Senhor, que seja um momento onde Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir. E que tudo, ó Deus, que eu venha falar aqui nessa noite, seja para o engrandecimento do Teu nome, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus que você já está conosco, a Lucicleide, o Paulinho, meu irmão. Paulinho, um abraço para você. Creio que em breve nós vamos estar juntos, não sei dizer com certeza, mas breve nós vamos estar juntos, compartilhando do que Deus tem feito nas nossas vidas. Um abraço para minha esposa, a pastora Elita, que já está conosco. Um abraço para todo você que tem separado esse momento para estar não ouvindo a mim, mas ouvindo a voz do Senhor, porque você pode dizer, mas é o homem que está falando assim, mas o homem, ele se entrega nas mãos de Deus e ele é um canal de Deus para trazer a mensagem das boas novas, para trazer a mensagem do reino de Deus, para trazer a mensagem da salvação, a mensagem que liberta, a mensagem que cura. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu te agradeço pela tua audiência, porque se não for a sua audiência, não tem como esse programa permanecer. Eu sei que foi Deus que abriu essa porta para que a sua palavra alcance pessoas que muitas vezes não tem como se dirigir a uma igreja, não tem como se dirigir a um culto,
E então Deus, Ele conhece o coração de cada um, então Ele abre essas portas para que a sua palavra possa entrar e encontrar liberdade dentro dos lares. Porque quando a palavra de Deus ela entra nos lares, querido, ela faz diferença. Eu creio que, desde o primeiro programa até o dia de hoje, eu creio que alguma coisa já mudou na sua vida, alguma coisa já mudou na sua família. E se você ainda não percebeu, se você não tem percebido, eu quero dizer para você, não desista. Porque muitas vezes as coisas é progressiva. Ela vai acontecendo ao pouco tempo de que você vai se expondo à palavra e as coisas começam a acontecer. É isso que aconteceu comigo e tem acontecido até hoje. Muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam num estalar de dedo, num passo de mágica. Não, queridos, não é assim. O tempo não é o meu, o tempo não é o seu, o tempo é de Deus. Mas quando nós abrimos os nossos corações e deixamos que a palavra ela entre, e nós cremos que as coisas vão acontecer, a coisa vai acontecer, porque quando nós cremos, nós estamos dizendo, Senhor, eu tenho fé que a minha vida vai mudar, eu tenho fé que as coisas vão acontecer, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E eu creio, querido, que você não está perdendo seu tempo. Ninguém nunca perde tempo quando estamos disponível para o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. E eu quero falar um pouco nesta noite sobre um tema que é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, de sermos exemplo para a geração que vai ficar. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para que quando nós for levado, enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, enquanto Jesus não vier buscar seu povo, vai haver geração nessa terra. E a nossa geração, ela precisa de um legado. E esse legado, quem vai deixar somos nós. E o que é que nós estamos deixando para a nossa geração? Que exemplo nós estamos deixando para os nossos jovens, para as nossas crianças? As crianças que vai ser a igreja do futuro, mas ela precisa de um exemplo. O seu filho precisa de exemplo. E o seu filho, ele se espelha em você. Os filhos se espelham nos pais. Então nós temos que ter muito cuidado no que nós estamos fazendo diante dos nossos filhos, no que nós estamos falando diante dos nossos filhos, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo isso nossos filhos estão observando. E isso vai servir de exemplo para ele quando ele chegar na maturidade. Por isso é que nós temos que ter cuidado, queridos, nós temos que ter cuidado, porque nós temos uma responsabilidade diante de Deus, daquilo que nós estamos deixando como exemplo para a geração futura. E tudo, querido, que nós vamos plantar, alguém vai colher. Alguém vai colher. E quem vai colher? Vai ser os meus filhos, vai ser os meus netos, vai ser os seus filhos e os seus netos. Então, querido, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos buscar muita direção de Deus e de orientação de Deus quando nós formos tomar certas atitudes, quando nós formos falar alguma coisa, principalmente diante dos nossos filhos. É muito comum, queridos, eu já presenciei muito isso, eu também muitas vezes fiz isso, querer proibir dos nossos filhos fazer algo que ele está vendo a gente fazer. Como é que eu posso proibir um filho meu, uma filha minha, de praticar algo porque é errado, se eu estou falando para não fazer, mas eles estão vendo eu fazer? Então ele está se espelhando. Então o que vai prevalecer, querido, não é a minha palavra, vai ser a minha atitude, vai ser a minha ação, porque ele vai dizer, por exemplo, um pai que fuma, ele vai chegar para um filho e vai dizer, olha, você não deve fumar, porque fumar não prejudica a saúde, fumar é errado, isso não está certo. E como é que ele vai, o que é que ele vai entender se você está falando que não pode, mas o que ele está vendo em você é você constantemente com um cigarro na boca. Então o que vai prevalecer na mente dele vai ser a tua ação, a tua atitude. Que você está dizendo que ele não pode, mas você faz, então ele vai dizer, ele está fazendo por quê? Então se ele pode, eu posso. E nós não podemos, querido, de forma alguma, cobrar algo dos nossos filhos que ele não vê, não está vendo nós fazermos, querido. Então eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite. Eu quero ler um texto. Aliás, eu quero ler dois textos, mas o primeiro texto que eu quero ler se encontra no livro de Números, no capítulo 14, nos versículos 11 e 12, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo?
E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti um povo maior e mais forte do que este. Queridos, o povo de Deus estava escravizado no Egito, 430 anos escravizado no Egito, e o povo começa a clamar por Deus, e Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão, libertar o seu povo das mãos de Faraó. Faraó, um homem impiedoso, que a cada dia aumentava mais o sofrimento do povo hebreu, aumentava os castigos, para que o povo não se rebelasse, para que o povo não se revoltasse, e o povo escravizado durante 430 anos, e o povo começa a clamar a Deus. E Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Mas só que antes do povo ser liberto, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés, você vai até Faraó e vai dizer para Faraó libertar o meu povo para me adorarem no deserto. E o povo sai, e Deus endurece o coração de Faraó. Para quê? Para que o povo veja os milagres, veja o prodígio que está acontecendo. Para quê? Para quando o povo sair do Egito, ser exemplo para a sua geração. Mostrar para a sua geração como Deus os libertou das mãos de Faraó. Os milagres que Deus fez para que o povo fosse liberto. Só que o povo era de coração duro. O povo murmurava, o povo não podia ver dificuldade, que murmurava. Então eles não estavam sendo um exemplo para a geração seguinte, uma geração que ia ficar para servir ao Senhor. E aquele povo estava sendo uma má influência. E Deus, ele se ira com o povo. Então ele pergunta para Moisés, até quando esse povo vai provocará, até quando me provocará este povo? O povo provocava Deus, o povo se alegrava quando Deus abençoava, o povo se alegrava quando estavam com fome que Deus alimentou, o povo se alegrou quando eles estavam com sede e Deus deu água para beber. Mas o povo também, quando via a dificuldade, já não era exemplo para a geração. Eles começavam o quê? A murmurar, começavam a reclamar de Deus. Então, aquele povo que saiu do Egito, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, só 2, queridos, só 2 conseguiram entrar na terra prometida. Mas foi Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb, por que Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida? Porque Josué e Caleb, eles estavam sendo um exemplo para a geração seguinte. Eles eram homens fiéis a Deus, eles eram homens obedientes a Deus, eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles entendiam que Deus estava no controle de todas as coisas. Então Deus, ele vê o coração do homem, ele vê. Então ele disse, Josué e Caleb é o exemplo para a futura geração. Agora eu te digo, eu e você, queridos, nós temos que ser exemplo para a futura geração. Somos nós que temos que falar do amor de Deus para os nossos filhos e nossos netos. Somos nós que temos que falar dos milagres de Deus, o que Deus fez em nossas vidas. Agora, não é só falar. As nossas ações falam mais alto, as nossas atitudes falam mais alto. O que é que os nossos filhos estão vendo fluir de nós? Nós estamos falando uma coisa, mas estamos vivendo aquilo que estamos falando, ou estamos falando uma coisa e estamos vivendo outra? Porque eles vão seguir aquilo que nós estamos vivendo, eles vão seguir aquilo que estão vendo de nós. Nós somos exemplo para a nossa geração. Amém, queridos? No livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 26, Salomão nos dá uma instrução para quê? Para que nós venhamos a instruir os nossos filhos nos caminhos que eles devam andar, para que, quando eles envelhecer, não se desviar dele. Por que Salomão ele está deixando isso aqui? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu vou ensinar o meu filho os caminhos que deve andar. Eu vou ensinar meu filho a crescer no temor do Senhor, a amar a Deus,
a ser obediente à sua palavra, a ser obediente aos seus mandamentos e também a ser pessoas dignas, pessoas que respeitam os mais velhos, pessoas que têm boa conduta, pessoas que onde chega as pessoas conhecem como pessoas do bem, como pessoas que não praticam o mal, são pessoas que onde chegam são acolhidos, por quê? Porque aprenderam e seguiram. E isso, querido, eles vão ensinar para os seus filhos. Muitas gerações, queridos, do tempo dos patriarcas morreram. Por quê? Porque se você for ler as histórias dos reis de Israel, um rei fazia o que era bem aos olhos de Deus. A sua geração foi uma geração abençoada. Mas teve reis que faziam mal, tudo que era mal aos olhos de Deus. E aquela geração posterior foram gerações derrotadas, gerações perdidas. Por quê? Porque eles se espelhavam nos mais velhos. Então eu, queridos, e você, nós que somos pais, você que tem uma geração para deixar um exemplo, nós temos que ser exemplo. E nós temos que buscar isso, querido. Esse entendimento nós vamos buscar na palavra de Deus. A Bíblia é um livro de instrução. A Bíblia te ensina como você deve se comportar, como você deve falar, como você deve agir, onde você deve buscar as soluções dos problemas. A Bíblia nos ensina a nós não sermos arrogantes, orgulhosos. Tudo isso, querido, a Bíblia nos ensina. E tudo isso nós temos que passar para a geração seguinte. Devemos ter muito cuidado para não plantarmos sementes danosas. Semente que os nossos filhos e os nossos netos irão colher. Nós devemos ter cuidados, querido, no que é que nós estamos, que tipo de semente nós estamos plantando hoje. A semente que eu estou plantando hoje, talvez você não colha, mas o teu filho pode colher, o teu neto pode colher. Então é por isso que Salomão diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Para quê? Para que ele não venha se perder. E quando ele crescer, ele ter material para ensinar os seus filhos, para que ele não venha se perder. Alguém, por exemplo, um pai que bebe, ele diz para o filho, não beba. Mas o filho vê ele bebendo, muitos pais levam até os filhos para a mesa de bebida. Então o filho vê ele bebendo, então o filho não vai escutar o que ele está dizendo, não beba. Ele vai beber. E talvez a pessoa diz assim, mas eu bebo socialmente. Mas será se o teu filho vai ter o controle de beber socialmente? É a nossa conduta. Ela fala mais alto, mostra o que de fato nós somos, queridos. Precisamos entender que existe uma vida para ser vivida e para sermos exemplo para os nossos filhos e netos. Você não pode dar um mau exemplo para eles. Nós temos uma vida para viver. Agora, nesse percorrer da nossa vida que temos para viver, nós temos que ser exemplo. Exemplo para os nossos filhos e para os nossos netos. Você não pode dar um mau exemplo. Tem muitos pais, tem muitas mães que estão dando mau exemplo para os seus filhos, estão dando mau exemplo para as suas filhas. Nós precisamos entender, querido, que nós somos espelho. Nós somos espelho para os nossos filhos. Nós somos espelho para nossas filhas. E as nossas atitudes, as nossas ações é o que vai prevalecer para o futuro deles, querido. E se nós não nos policiarmos, nós não tivermos cuidado nas nossas ações e nas nossas atitudes, nós vamos ter uma geração que não vai ter o temor de Deus. Nós vamos ter uma geração perdida. O pecado produz consequências. Podemos observar o povo que Moisés conduziu. O povo recusou crer que herdaria a terra prometida. E o Senhor se irritou a ponto de querer destruir o povo. O pecado, o povo cometeu tanto pecado e isso chegou diante de Deus e Deus se irou ao ponto de querer destruir. Mas Moisés, ele intercedeu pelo povo.
Moisés intercedeu suplicando o perdão divino e foi ouvida a sua oração. Ei, nós temos uma responsabilidade, nós temos que colocar a nossa família, os nossos filhos debaixo de oração. Os nossos filhos estão fazendo coisas erradas, vamos suplicar a Deus, vamos orar, vamos interceder por eles, mas vamos ser exemplo. Vamos ser exemplo para os nossos filhos, vamos ser exemplo para os nossos netos, vamos ser exemplo dentro da nossa casa, vamos ser exemplo na nossa vizinhança, vamos ser exemplo no nosso bairro, vamos ser exemplo para quê? Para que as mãos do Senhor não venham com ira, para que as mãos do Senhor ela venham brandando, ela venha com a paz e com a alegria. É como alguém que rouba alguma coisa e pede perdão. A pessoa rouba alguma coisa e pede perdão, é perdoado. Mas a justiça dos homens vai requerer punição. Queridos, não é porque você se arrependeu do seu pecado, por exemplo, a pessoa que mata o outro, se arrepender, Deus perdoa, perdoa. Mas a justiça terrena vai requerer punição. E a pessoa vai pagar pelo erro. A consequência do pecado, ela vem. Por quê? Porque foi uma semente plantada. E nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E nós não podemos deixar uma semente danosa para a nossa geração que vem, querido. Não podemos. Nós somos responsáveis por isso. É como uma pessoa que compra algo e não paga. Não paga. E aí se arrepende, pede perdão. Deus perdoa, perdoa. Mas a pessoa que você está devendo tem todo o direito de ir na justiça te cobrar. E você vai ter que pagar, queridos. Deus perdoou? Claro que Deus perdoou. Mas nós temos uma dívida com uma pessoa. Nós compramos algo e nós temos que pagar. Nós temos que pagar. E se não pagar, nós vamos responder judicialmente. É a lei. É a lei. Eu plantei, eu tenho que colher. Eu costumo dizer que nós escolhemos a semente que vamos plantar, mas a colheita não. Nós vamos colher exatamente o fruto da semente que plantamos. E se nós não colhemos aqui, alguém vai colher. E esse alguém pode ser nossos filhos, e esse alguém pode ser o nosso neto. A família de Davi, queridos, pagou um preço, colheu o fruto de uma semente que ele plantou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, ele pecou, ele adulterou. Ele se arrependeu? Se arrependeu sim, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Ele pediu perdão para Deus, Deus perdoou? Perdoou. Mas a sua família, os seus filhos, colheram o fruto daquela semente. A prostituição dominou a família. Tanto é que Salomão, o homem mais sábio do mundo, o filho de Davi, o sucessor de Davi no reinado, ele se prostituiu. A Bíblia diz que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele colheu um reinado sem guerra, ele colheu um reinado de paz, ele colheu porque Davi plantou paz, o Davi plantou vitória, então ele encontrou um reinado de paz. Mas Davi tinha colhido uma semente danosa, e os seus filhos colheram. Queridos, o que é que eu estou plantando? Que tipo de semente eu estou plantando hoje? Eu posso não colher, mas alguém vai colher, e esse alguém é meus filhos, é meu neto. A palavra de Deus, querido, ela é muito clara. A Bíblia diz que os meus pecados, quando eu me arrependi, Deus, ele jogou no lamaçal do pecado. Mas existe a justiça terrena. Se eu matei, eu vou pagar pelo crime que eu cometi. Se eu roubei, eu vou pagar pelo crime que eu cometi. Se eu sou uma má influência, alguém vai colher, queridos. Alguém vai pagar o preço. E esse alguém pode ser o teu filho, esse alguém pode ser teu neto. E eu creio que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver um filho, um neto, sofrendo. Mas isso é uma realidade. E nós devemos buscar o quê? Ser bons exemplos. Ser bom exemplo. E bom exemplo, você quer uma instrução? A palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus, ela fala. A palavra de Deus, ela é direta. Ela é viva e eficaz. Na palavra de Deus você vai aprender.
como ensinar o teu filho. Salomão ele foi muito sábio, ele deixou escrito: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele envelhecer, ele não se desvie dele. Agora, como é que eu vou ensinar com palavras? Sim, eu tenho que chamar, eu tenho que orientar, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar os caminhos certos, o caminho errado. Mas os meus filhos, ele tem que ver isso em mim. Se eu digo para o meu filho que ele não pode fumar, ele não pode me ver fumando. Se eu digo para um filho meu que não pode se prostituir, eu não posso me prostituir. Porque o que vai falar mais alto, querido, é as minhas ações, é as minhas atitudes. Não é o que eu falo vai valer a pena? Vai. E muitas vezes, querido, você pode dizer assim: não, mas eu bebo, mas eu falo para o meu filho não beber, mas ele não bebe. Mas você vai chegar um dia que ele vai beber. Porque ele está vendo, ele está se espelhando, queridos. E isso é uma semente. E toda semente plantada, ela vai brotar. E quando ela brotar, ela vai dar frutos. E aí? Aí muitas vezes, querido, você vai dizer: não, por que meu filho vive assim? É porque ele viu você fazendo. Foi o que você passou para ele. Foi o que você ensinou para ele. Muitas vezes a mãe assim: eu não sei porque minha filha, ela quer viver andando no mundo, ela quer fazer isso, ela quer fazer aquilo. Será que ela não viu você fazendo? Ou você quer ensinar o teu filho apenas com palavra? Não, as nossas atitudes falam mais alto. E nesta noite, querido, o Espírito Santo, ele está falando isso comigo, ele está falando isso para você, para que nós venhamos abrir os nossos olhos e refletir o que é que eu estou deixando para a minha geração. Que herança eu estou deixando para os meus filhos. Queridos, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em deixar uma herança para os filhos de bens materiais, de dinheiro, de carro, de uma boa formatura. Isso é bom? É, querido. Mas a maior herança e melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é ensinar os caminhos do Senhor. Os meus pais eram humildes, eles não tinham riquezas, eles não tinham dinheiro, eles não tinham... Não, querido, mas eles deixaram a herança para a família, eles deixaram a palavra de Deus, eles deixaram a palavra, eles deixaram o temor. Se algum de nós se desviamos, foi por livre e espontânea vontade. Mas hoje eu vejo a palavra do Senhor se cumprindo na minha família. Eu era uma pessoa que não gostava de crente, eu não gostava de igreja. Hoje eu sou pastor. Quem diria que um dia o Edson, aquele homem que era viciado, bebia, fumava, se prostituía, hoje estaria diante de uma câmera, fazendo um programa, falando da palavra de Deus. E a minha oração é que meus filhos, eles vejam isso, eles tomem isso como exemplo. Que eles não tomem como exemplo o que eles me viram no passado. É a semente que está sendo plantada. É a semente que vai brotar. E é a semente que vai dar fruto. Amém, querido? E eu quero nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero te desejar uma boa noite, um ótimo final de semana. Fecha teus olhos, diz: Pai, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero colocar diante de Ti cada telespectador, Senhor, que está acompanhando, Senhor, e que vai assistir posteriormente pelo YouTube, Senhor, este programa. Eu quero declarar bênção sobre ele. Eu te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria a cada pai, a cada mãe, para estar ensinando os seus filhos verdadeiramente no caminho que ele deva andar, para que quando eles venham crescer, não venham se desviar, que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, que os nossos filhos e nossas filhas sejam homens e mulheres que onde chegar, sejam bem recebidos, porque reflete, Senhor, a Tua imagem sobre eles. Pai, que nossos filhos, Senhor, não venham jamais andar por caminhos tortuosos, não venham se enveredar por caminhos que levam à morte, mas que eles venham andar por caminhos que é vida, Senhor. Eu quero abençoar a vida de cada um dos nossos telespectadores, Senhor, e que tudo, ó Deus, que seja feito aqui, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Até segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Firmados em Cristo, e na quarta e na sexta, e na terça de manhã, e na quinta de manhã, Manhã com Deus, com a pastora Elita. Eu desejo para você um ótimo final de semana, e que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.